Olá, cabeças pensantes! Estamos aqui, eu e o apresentador Dr. Luiz, e hoje trouxemos uma pessoa, olha, vou falar, eu diria uma influencer da saúde, mas ó, primeiro vai, roda a vinheta. Eu e o Dr. Luiz estamos animadíssimos, porque ela é da casa, né? E ela veio hoje contar pra gente, porque hoje ela tá expandindo seu negócio, expandindo sua gestão. Se apresente, Vanessa, pra gente, por favor. Oi, gente. Boa tarde, Luana. Boa tarde, doutor. Bom, eu sou a Vanessa, fisioterapeuta da Mega Imagem há 10 anos, com muito orgulho. Trabalho hoje com fisioterapia na empresa, levando qualidade de vida, levando saúde. E aí pretendo daí para, né, para outras empresas e levar para as pessoas, para os colaboradores, mais saúde. Prevenção, essa é a palavra. Doutor, o senhor como dono, conte aí que o senhor estava contando nos bastidores pra gente. É só médico que pode ter essas pessoas como prevenção? Abre aí um pouco a mente dos empresários, doutor, por favor. Bom, eu sempre gostei muito da área de músculo esquelético, que é a área ortopédica, né? E nos congressos se falava muito da síndrome miofascial dolorosa, das dores musculares crônicas, né? Que é aquela dor que você adquire quando você fica numa má postura, você tem que contrair um músculo para ficar naquela postura, e essa contração muscular persistente, junto com estresse, com ansiedade, isso vai te aumentar a sensibilidade do seu músculo, e aí você, em qualquer contração muscular, você passa a ter dor, e aí você, com dor, você perde até a força, né? Então, eu, como ultrassonografista, com uma postura de começo de carreira, né? Então, eu ia lá fazer um ultrassom do ombro do paciente, eu ficava com o braço assim, Exato. durante 10, 15 minutos, e com o tempo, chegava em casa, uma dor, uma dor, uma dor. E conforme eu ia assistindo o congresso, eu entendi de onde vinha aquilo. Eu, autodidata, né? A gente fala assim, bom, então eu não posso ficar contraindo músculo numa posição para manter. Eu tenho que contrair e relaxar. Então, eu me adequei eu mesmo à postura. Mas, para os colaboradores, nem sempre isso é possível, nem sempre eles vão ter esse conhecimento. Essa consciência, na verdade, Sem né? dúvida, né? E a ansiedade e o estresse impactam muito, porque quando a gente está ansioso, a gente contrai, a gente trava a musculatura, né? E daí a importância de ter alguém lá, junto com o colaborador, para pegar no colo, né? Para pegar no colo, porque Com você certeza, pega no colo. com certeza. E muito legal que depois da Vanessa ter iniciado o trabalho, gente, zero perda de colaborador. Você imagina uma pessoa super bem treinada, que seja no ultrassom ou que seja lá na operação, uma pessoa 10 com produtividade, que é importante para completar o trabalho médico, né? Não adianta ela ter um médico se não tem a operação para ajudar. E essa pessoa, de repente, tá morrendo de dor, tá sofrendo pra caramba e sai da empresa. Então, esse trabalho que a Vanessa faz é assim, além de ser um trabalho humano, porque você consegue dar bem-estar para o colaborador, né? E a empresa tem que ser um lugar de pessoas felizes. Senão não rola, gente. Não vai rolar. Exatamente. Não vira. Então tem que ser um lugar que a pessoa se sinta bem. Então, olha que legal. Você trabalha numa empresa onde você se sente cuidado. E a visão que eu tenho da Vanessa, que ela é cuidadora. E todo mundo quer ser cuidado por ela. É muito. Eu também quero, viu? A gente tá com invejinha. A gente Mas, não tem Van, esse como, privilégio. como que essa foi a questão da transição para corporação, fisioterapeuta, para Hospitalar. famílias e tudo, e aí você ir para uma parte corporativa? Como que foi essa questão dessa gestão de transição? Na verdade, assim, o meu contato com gestão veio muito antes de eu trabalhar em empresa. Assim que eu me formei, eu tinha a ideia que eu teria uma clínica, ou trabalharia numa clínica, e eu achei que seria interessante eu ter o conhecimento sobre gestão de pessoas, sobre gestão, conhecer o organograma de uma empresa, e eu fiz um MBA em gestão de pessoas. Então, começou aí.
Aí depois eu fui convidada para trabalhar numa empresa. A princípio foi um desafio, porque é um espaço totalmente diferente de um hospital, é uma rotina totalmente diferente do hospital, porque o hospital o paciente um dia tá ali, o outro dia não tá. O colaborador na empresa não. Ele tá todo dia ali desempenhando a mesma função, muitas vezes com crença de que se ele parar para fazer o exercício, ele vai ser improdutivo. Então, você tem... essa transição foi bem desafiadora, mas foi muito prazerosa, porque eu tive que... você muda, né, a cabeça do colaborador, você faz ele entender que a saúde é em primeiro lugar, né, que se não tiver saúde, não adianta, ele não produz, né. Então, essa transição foi muito assim, buscando conhecimento tanto na área da fisioterapia mesmo, o melhor que eu posso oferecer dentro de um espaço organizacional, né? Assim como o conhecimento também de como uma empresa funciona, porque até então eu era só funcionária, né? Eu não tinha a visão do outro lado. E aí, para você trabalhar em empresa, você precisa ter a visão do lado do empregador, né? Para você entrar dentro daquele sistema, né? Mas eu acho muito legal, Vanessa, você colocar o que você está colocando, porque quem faz o trabalho como você faz tem que ter na cabeça que não é só a fisioterapia, é mais que isso, né? É mais, você acolhe, você orienta, você diverte, você faz a pessoa sentir cuidada. Quebra aquele estado de estresse. Exatamente. Né? E isso é importante para qualquer. Então, no início tinha muito essa ideia de que a laboral era uma coisa muito para evitar a lesão. Hoje não, hoje o conceito é outro. Que legal essa conversa. Realmente é uma experiência que a gente dá para o colaborador. Doutor, é uma questão de dono agora. Eu lembro lá atrás que uma coisa que a Vanessa falou que era muito difícil as pessoas aderirem mesmo a fazer com medo de sair aquele momento do trabalho. O senhor recorda como foi esse trabalho de incentivo, falar que não era um fake, que era uma prevenção, porque as pessoas, infelizmente, acham que às vezes os donos fazem isso, não, mas ele vai me limitar de alguma forma, que é mesmo um fake. O senhor lembra desse incentivo, dessa orientação? Olha, a gente, assim, antes da entrada desse trabalho de fisioterapia laboral, a gente constantemente tinha colaboradores tendo problema de dor muscular que realmente limitava muito o trabalho, então a pessoa vinha num dia, não conseguia vir no outro. E assim, a gente foi orientado também pela medicina do trabalho da importância de se fazer esse programa para poder fazer a prevenção. E a diferença entre aquele período e esse, que a gente vive já há quase 10 anos, né, Vanessa? Mais de 10 anos, né? Assim, a gente vê uma nítida melhoria na produtividade. Então, teve alguma resistência, mas realmente assim, é de cima para baixo. Nunca vai ser de baixo para cima. Realmente, assim, a alta direção tem que entender que isso é importante. Então, se você tem uma clínica, você tem que entender que essa decisão está no seu colo, é você que vai ter que ser bem firme. Assim, puxa, mas eu vou ter que investir esse dinheiro nisso. Gente, esse dinheiro tem um retorno absurdo e você ainda vai proporcionar qualidade de vida para os seus colaboradores, que isso não tem preço. A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Que legal, né? gente. Vocês percebem como ele é verdadeiro no que ele tá falando? Que ele quer que aconteça? Mas, Van, você foi muito importante pra gente nas certificações. A Nagata, ela dá cursos sobre certificações, Zona, PAD. Hoje a gente dá consultoria. Já há mais de 5 anos somos excelência nível 3. Então, eu queria falar, esses dados que você junta... Não só essas certificações, bem lembrado, Great Place to Work Nossa. e melhores empresas para se trabalhar. Verdade. Eu acredito que sem esse trabalho, gente, não faria sentido. Você já pensou um Great Place to Work numa empresa que tem gente que tá lá com dor muscular crônica faltando porque tá sofrendo? Faz sentido, né? Mas conta, porque o seu trabalho, ele tem dados. Tem. Indicadores. Conta um pouquinho disso antes das certificações. Qual é esse seu trabalho também? Então, tudo começa assim. Quando a Laboral entrou na empresa, teve um alinhamento com a RH. Então,
a Laboral precisa estar em contato com o RH, que é o cérebro da empresa ali. A gente precisa ter... Para dizer qual horário que você vai poder estar em tal Sim, setor. e qual a dor da empresa, entendeu? O que eu preciso executar ali, qual é o meu objetivo, sabe? E passar para o RH para que ele dissemine para a empresa a importância desse trabalho, né? Então, tudo era alinhado. Quais as necessidades setoriais, por exemplo, da digitação, o pessoal da enfermagem que fica o tempo em pé e tudo mais, e andando bastante, a questão das bobinas e tudo mais. Então, assim, a gente foi vendo junto ao RH a questão da necessidade e alinhando. E aí foram feitas avaliações, são feitas, na verdade, avaliações anuais, semestrais, né? Onde a gente pega os dados de dor do paciente, do colaborador no caso, né? Se ele tá com dor, avaliação postural, se ele tem alguma queixa com relação ao setor, à ergonomia, o que pode ser ajustado. Uma mesa mais alta, uma mesa mais baixa. Exatamente, uma um monitor, Teve esse entendeu? pedido. Então, Sim. esses dados são compilados e comparados ano a ano. Então, de quando houve o início do projeto para agora, a porcentagem de colaborador, como o senhor mesmo falou, com dor, é de 3% hoje. E era de 70% lá no início. Nossa Então, Senhora. vocês veem quanto 70%. 70% E tinha ó, dor. detalhe, que você que tá lá, você é médico ou gestor, você não vai conseguir ter olhos para isso. Você não vai conseguir fazer esse entendimento que só quem vai estar lá dia a dia com os colaboradores vai conseguir captar isso. Então, às vezes, o para você só vai chegar o quê? 70% dos colaboradores que estão com dor e que muitos deles você vai perder. E essa perda de colaborador, um colaborador treinado, isso é um prejuízo. E o afastamento, né, doutor? É o afastamento ou a perda, a pessoa acaba desistindo, saindo. Então, assim, é um dinheiro que às vezes você não enxerga aqui de cara, mas aquilo vai destruindo a sua clínica, ou pelo menos, tipo assim, você tá lá fazendo o melhor que você pode como médico, como gestor, e tem uma coisa te puxando para trás, né? Então, olha a importância de você estar bem certo, bem consciente que fazer um investimento numa prevenção de LER vai te trazer um retorno. Porque você imaginou, a gente está com 3% de queixa de dor, que podem ter outras coisas aí, mas eu diria para você, a porcentagem que a gente perde de horas de trabalho de colaborador reduz muito. Então vale muito a pena. Mas olha o tamanho do trabalho. Gestão está em tudo. Tudo. Se a gente não tivesse um indicador do seu trabalho, será que você estaria lá até hoje? Percebendo, né? Será que seria percebida como valor? Isso é um parâmetro, né? Não tem como você gerar, ou você modificar o seu trabalho, ou adequar o seu trabalho, ou gerar melhor resultado se você não tiver essa mensuração de dados e a cada vez mais tentando se adequar, né, àquele cenário e melhorando, né? Vanessa, eu vou te dar uma visão, assim, eu e a Nancy somos pessoas que sempre trabalharam muito, então assim, 12 horas, 8, 9, 10, 12, 13, 14, já trabalhamos até mais do que a gente trabalha agora. Então, para quem tem essa pilha de trabalho, às vezes enxergar um momento em que o colaborador para de trabalhar e a Vanessa tá lá fazendo o trabalho dela com parte muscular, com bolinhas, né? Tem bolas para você. Tem vários vários acessórios que a exercícios. gente usa. Você olha para aquilo lá, né? A primeira coisa que vem para quem é pilhado de trabalho, fala assim: meu Deus do Precisa de céu. tempo. Olha só, o cara folgado aí do caramba! Desafio, Mas é um desafio. inicial de toda empresa. isso, faz É Toda bom ele falar empresa. porque é verdade. Não, mas é verdade. Toda Você empresa. olha para aquilo e você fala assim: gente, eu não tô, minha empresa vai falir. Um desafio inicial Minha esse. empresa vai falir, ó. Neguinho que tinha que estar trabalhando, tá vagabundeando, ele tá fazendo nada. Que não sei E o ainda quê. escutando uma musiquinha. Não, aí você fala assim, não, gente, virou zona aqui a clínica, né? Porque meu nome é trabalho, né? Tem que trabalhar. Mas, isso gente, mesmo. não pode. Assim, eu vou dizer assim, que a gente vai ter que. O médico que trabalha bastante, ou o gestor que trabalha bastante, ele tem que, assim, dar um passo para trás, respirar e entender que isso não é
frescura, que isso é investimento no colaborador. Gente, eu tenho muito orgulho de falar desse projeto. É um projeto de muitos anos atrás. É um diferencial da Clínica Mega Imagem. Para você que não conhece, a gente lá atrás teve uma ideia. Como lá a gente é uma equipe muito forte, eu falo que a gente é uma seleção. Eu não sei nem de quem real foi a ideia, se foi do doutor, se ele lembra. Foi a doutora Nancy. Foi a doutora? Uhum. Então, eu não lembrava, porque é tanta coisa São que tantas sai. ideias e... E aí ele começou como Mega VIP Day. É engraçado. E o senhor lembra que o senhor pediu pra tirar esse nome, porque o senhor queria um nome em português. O senhor lembra disso? Nem lembro, nem lembro. E o senhor falou assim, gente, vamos colocar um nome em português, Mega VIP Day, vamos lá. E aí, colocamos Mega Te Acolhe, mas conta da sua história lá Não, atrás. e conta por que teve que fazer isso, né? Da onde veio? Você exatamente. lembra por quê? Não. Na verdade, a doutora, se não me engano, que já faz algum tempo que começou, né? Sim. Mas a doutora os pacientes tinham dificuldade em realizar os exames, né? Claustrofobia. Pela claustrofobia. 10% mais ou menos das Mais ou pessoas menos. têm claustrofobia. Então você imagina 10% das pessoas que iam agendar a ressonância magnética, às vezes chegava para fazer o exame e não faziam. Não entravam nem assim amarrado no aparelho. Não, às vezes não entrava nem na sala. Exatamente. É. E aí, isso era uma dor, porque estava todo mundo preparado para fazer o exame. Às vezes a máquina estava lotada e a gente perdia um agendamento, sendo que tinham pessoas que queriam fazer e a pessoa que precisava fazer não fazia, né? E aí, isso era uma dor. Como resolver essa dor? E aí a Nancy começou a pensar, e aí vai lá. E aí me convidou e assim foi um presente. O Mega VIP Day para mim foi um presente porque é um projeto em que eu evoluí junto com ele e foi muito legal. Então no começo, como tudo que é novo, é desafiador. Mas eu comecei a estudar técnicas de como abordar o paciente, desde o tom de voz, de como falar com o paciente, até o toque, a forma, como conduzir toda a respiração, exatamente, todo o processo, desde que o paciente, depois do questionamento com a equipe de enfermagem, né? E eu fazia esse trabalho e em sala acompanhava o exame o paciente durante todo o exame. Então, muitas vezes ficava ali segurando a mão, pedindo para o paciente respirar. E isso foi, com o passar do tempo, só eu fiquei 3 anos nesse projeto, então foi assim de muito sucesso, porque os pacientes conseguiam realizar o exame e era uma realização pessoal. Eles saíam vibrando da máquina. Eu falei, mas não é exatamente. Vitória. Parecia que tinham destravado alguma coisa, que ele era capaz de tudo dali para frente, sabe? Mas sabe o que é legal da gente também falar aqui? É que as pessoas ainda não acreditam nesse medo, né? E quando a gente tá lá, real, vendo as pessoas com medo, e essa gestão de quem tá lá fora, isso é importante a gente falar. Porque a pessoa que tá esperando cria uma expectativa de algum consolo, de algum direcionamento, de tempo. E eu percebo que a Mega Imagem faz todo esse trabalho. Hoje, um dos serviços mais elogiados da Mega é o Mega Te Acolhe. Assim, e os depoimentos são, assim, realmente de emocionar, porque vai além. Porque quando uma pessoa da família está doente, a pessoa que a ama também está doente. Uma frase que eu e o doutor compartilhamos muito é que um propósito da Mega é esse, que a gente cuida como se fosse do nosso familiar, né, doutor? Lembra quando a gente inventou? Como se fosse parente. A gente pensou qual seria o nosso propósito, e aí o doutor falou, como se fosse da família. Não, e uma coisa... o acolhimento mesmo. Ele se sente, o paciente se sente em casa, se sente cuidado por alguém como da família mesmo. E se sente seguro. Então, acho que aí é que se desenvolve o trabalho. Quando você passa essa questão de acolher o paciente, passar a segurança de que tudo vai ser feito da melhor forma para que ele realize o exame,
ele faz e volta e indica, porque olha, o que tinham de pacientes que indicavam familiares, indicam até hoje, né? Porque eu consegui, você consegue. Então era assim, ia o marido, levava a esposa, a mãe, e isso é muito legal. E é interessante que uma das explicações para o sucesso do trabalho da Vanessa é o neurônio espelho, né? Que é aquele neurônio que faz, se alguém boceja, a gente boceja também, né? Então, tem toda uma técnica que a Vanessa coloca, que é uma técnica que pode ser aprendida, é um processo, né? Que faz com que o paciente se tranquilize, né? E o mais legal é que o Mega Te Acolhe, como é um processo, hoje ele acaba sendo disseminado. Então, tem um paciente que chega, nem sabia que era claustrofóbico, a equipe, como ela é muito alinhada com os propósitos, com os valores, de tratar as pessoas como se fosse da família, e como tem a Vanessa que fez e faz esse trabalho, a equipe já tem conhecimento do processo e às vezes a própria equipe toma ação. Olha, não é o dia do Mega Te Acolhe, mas a gente tem alguém com esse tipo de problema. É uma coisa que você, tendo a sua equipe treinada, qualquer um da equipe pode desempenhar esse papel. E não é uma coisa assim de outro mundo, é uma coisa que dá para aprender e dá para fazer. Né? Dá para desenvolver. Dá Eu pra desenvolvi junto com o projeto. E a Vanessa, inclusive, pode fazer esse trabalho, esse papel através da Exatamente. consultoria, né? Eu acho que é um ganho muito grande, né? Não vai precisar da Vanessa para o resto da vida. Ah, eu tô em outra cidade, tô em outro estado, né? Você tem um treinamento, a equipe adquire esse conhecimento, adquire o processo, e aí esse conhecimento é da equipe, é para o resto da vida. É claro que tem que ter propósito. É claro que tem que gostar de trabalhar. Isso é importante. Que pessoas não são fáceis, gente. Mas um outro ponto que é um ponto da Nagata, que a gente bate na tecla, não dá para ser consultor, não dá para trabalhar conosco se você não evolui nos estudos. E como que você junta tudo isso? Assim, ela é mãe também da Antonella. Maravilhosa Antonella. Hoje ela é mãe solo. É. E aí é uma pergunta que as pessoas querem saber em relação ao trabalho hoje da mulher. E você faz esse trabalho, você tem diversos locais que você trabalha. Você é mãe, que dá um pouquinho só de trabalho. Um pouquinho. E você é muito estudiosa, Vanessa. E que nem você pegou aquele desafio e foi estudar respiração, foi estudar. Mas e agora? Como que tá essa questão da atualização? Como que é um ponto isso na sua gestão? No começo é tudo, principalmente depois que eu me tornei mãe, foi uma coisa assim, de tentar equilibrar pratos, né? Sair correndo para tentar manter ali tudo no equilíbrio. Só que com o passar do tempo, você vai se organizando e vai priorizando. Hoje eu entendo que a Antonella, ela não precisa 100% de mim. Então eu administro o meu tempo com o trabalho, né? Os estudos, porque isso não dá para parar realmente. E o tempo de qualidade com a minha filha. Então, assim, um dia minha filha vai voar. Então, o que eu, como mãe, posso fazer? Proporcionar o melhor voo para ela. Então, eu estando trabalhando, eu me atualizando, fazendo pelo menos um curso a cada semestre para melhorar aquilo que eu posso oferecer para o meu cliente, para o meu paciente. Assim, é a forma que eu encontrei de me desenvolver, de não estagnar, de não ser só mãe, porque isso também não me faria feliz, né? Ser só mãe, eu preciso trabalhar, eu amo trabalhar. E o trabalho é o que me move, né? Então, hoje eu passo para minha filha que eu saio para trabalhar muito feliz. E ela fala, mamãe, você vai cuidar das pessoas, né? Eu falo, exatamente isso. Então, ela entende que o trabalho é algo bom, não tem essa relação de, a mamãe vai trabalhar e vai me deixar. Não, a mamãe vai fazer algo que ela gosta, para que quando ela volte para casa, ela volte feliz e o nosso tempo seja de qualidade, e enfim. Mas com relação aos estudos, Lu, eu procuro sempre me atualizar minimamente uma vez ao ano, mas preferencialmente uma vez a cada semestre fazer um curso para estar sempre me desenvolvendo. Olha, achei muito legal porque tem mulheres que realmente são apaixonadas pela maternidade. Eu conheço várias mulheres que largaram
tudo pra abraçar os filhos, mas largaram tudo mesmo. O marido fica louco às vezes, assim, pô, mas parou de trabalhar, meu Deus do céu. Mas é legal, porque, assim, a Vanessa tá falando de uma coisa que é muito bacana, né? Ela ama, gosta muito do que faz, isso já faz parte dela. E ela, assim, talvez não conseguisse ser uma pessoa feliz só com a maternidade. Isso é muito individual, mas olha, tem algumas mulheres que são mães profissionais. Você fala assim, ó, qual é o meu trabalho? Eu pensei que eu ser seria essa mãe, só sabe? mãe. Aquela mãe que só seria mãe, mulher que só seria mãe. Não sou feliz só sendo mãe. Amo a minha filha, mas a minha vida precisa do trabalho. Isso é individual mesmo. Mas é legal, isso é o que você ama, o que você faz. Mas sabe que eu queria colocar? Por que eu fiz essa pergunta? Para demonstrar para vocês que gestão do tempo é muito importante. Isso é verdade. Muito importante. Eu quis puxar esse assunto realmente por causa da gestão do tempo. Dá para acontecer as coisas se você realmente olhar e fazer um cronograma. Com certeza. E não pode ficar sem os relacionamentos, né? Você não pode só trabalhar, pelo amor de Deus, gente. Você precisa ter família, precisa ter um tempo ali. Então Qual é aquele dado do seu curso que o senhor deu sobre amizade no trabalho? O senhor lembra? Aumenta 700% a produtividade. Isso eu não tenho a menor dúvida 700%. A menor muito dúvida legal quando você tem amizade dentro do trabalho. E para ter amizade no trabalho, o trabalho precisa ser legal, gente. Assim, o ambiente precisa ser um ambiente positivo. Não pode ser aquele ambiente assim, nossa, não vejo a hora de chegar sexta-feira para ir embora. Não, é aquele assim, pô, o meu ambiente é legal. Pô, tem um amigo aqui, ali, conversa sobre família, conversa sobre filhos, sobre, sei lá, futebol, né? Isso é legal, porque uma parte boa do nosso tempo a gente passa no trabalho. Trabalho tem que ser legal. Empresa que não tiver trabalho legal, um bom ambiente, vai ser muito difícil sobreviver, porque não vai ter produtividade, não vai ter entrega, né? Gestores, fiquem de olho, porque hoje as pessoas contratam por técnica, mas dispensam por comportamento. Então, o comportamento de um líder, um comportamento de um colega de trabalho. Ontem a gente estava falando muito sobre isso e eu refleti muito sobre segurança psicológica. Não tem um dia que eu não aprendo com esses dois, assim, que eles me fazem... Eu não sei o que eles fazem, eles têm uma mágica. Que eles me fazem refletir mais que meu marido e minha mãe. Ensinando aqui na orelha. E aí a gente reflete, né, sobre segurança psicológica. Que bom que a gente tem a abertura de ter pessoas que escutam a gente, que respeitam pelo menos, não que a nossa opinião seja igual, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu e a Nancy temos escola. Tenha filhos. É verdade. É verdade. É verdade. Mas, gente... Mas a ação de persuadir de vocês... Não, mas cuidar de família e cuidar de empresa é muito parecido. É engraçado isso, né? Então tudo cola, né, Vanessa? E o seu serviço é uma prevenção. E agora tá acabando esse podcast, que esse papo foi muito gostoso. Eu ri muito hoje. Adorei, o Dr. Luiz tá muito inspirado. A Vanessa é realmente uma pessoa diferenciada, por isso que a gente indica. A gente faz plataforma, realmente. Quem é bom, a gente indica. Sem dúvida, porque é uma responsabilidade, né? E o trabalho da Vanessa é um trabalho que fez muita diferença na empresa. A nossa empresa é melhor por causa do trabalho como o da Vanessa. Muito obrigada Fora mesmo. que ela é uma influencer lá. As campanhas, né? Espero Quem é todos, meu? Eu já falei uma vez pra ela que eu não entro em Vanessa. Contra a Vanessa você não entra, né? Não, se eu entrar, você não vai perder. Não. Tá aqui, ó. Aposto. Quero a próxima campanha. Aposta aqui, tá bom. A gente vai pôr vocês duas no mesmo time. Aí pronto. Aí não tem pra ninguém. Vanessa, tem uma frase, um pensamento, uma reflexão pra deixar? Eu gosto muito, pensei em algumas frases, mas eu gosto muito de uma frase que diz assim, até do Joel J. Pense o que quiser, faça como quiser, mas não culpe os outros pelos seus resultados. Então, eu acho que isso, tanto para a vida pessoal, quanto para a vida corporativa, é você quem faz o seu resultado dentro de uma equipe, na sua casa, com a sua família, com os seus amigos. Você o seu resultado é fruto das suas atitudes, né? Então, assim, traga para si, como o senhor falou. Traga para si. Essa frase, eu diria assim, a frase da maturidade. Quando alguém atinge a maturidade, assim, já não é mais uma criança, um adolescente,
Eu acho que essa frase é quando a pessoa pega uma frase dessa e põe pra dentro. É meu. É meu, sou né? eu. Eu sou responsável pelo meu crescimento, eu sou Se responsável deu pelo meu errado, não é desenvolvimento. culpa do governo, não é culpa do meu pai, da Exatamente. minha mãe, do E meu também, se deu chefe. certo, a culpa é minha. É orgulho Exatamente. meu, mérito meu. Isso é Exatamente. maravilhoso. Então, eu termino esse podcast com essa frase: resultado. O que mais motiva as pessoas são resultados. É comprovado isso. Muito obrigada, vocês dois foram um show hoje. Agradeço. Obrigada, O Papo Lu. de Obrigada, Gestão tá doutor. muito bacana. Assistam. E um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.